graça e paz. Eu sou o professor Daniel Venâncio e esse é o seu canal Sentinelas da Teologia. Graça e paz, com muita alegria, né, professor Daniel? Muita alegria no coração, graças a Deus. Estamos aqui com mais um vídeo do seu canal Sentinelas da Teologia. E teremos uma surpresa no final deste vídeo. Nós queremos fazer um sorteio, né? Então fica até o final do vídeo e para que você possa saber de que forma se dará esse sorteio. Fica Mas aí. você vai gostar muito. Que Deus... Lição de hoje, lição de número 9, que fala sobre Gog e Magog, um dia de juízo. E a introdução, ou o tópico 1 e o tópico 2, eles são sequenciais. Um fala sobre a identidade dos povos invasores, parte 1, e a identidade dos povos invasores, parte 2. Então esses dois tópicos vamos trabalhar de forma muito rápida, muito sucinta, porque o nosso propósito aqui, né, professor Anderson, é trazer os elementos escatológicos do texto de Ezequiel e não nos debruçarmos sobre quem são, de onde vêm, até porque a Bíblia não dá assim muita clareza a respeito do assunto e querer afirmar o que a Bíblia não afirma é cair no campo da especulação e não é bom. Mas o que nós podemos falar sobre Gog e Magog é que a própria revista já tem bastante informação que vai ajudar muito você que tem interesse em descobrir quem são e de onde são esses povos. Quem poderiam ser, quem né? poderiam ser, perfeito. Todas as vezes que Israel foi ameaçado pelos seus inimigos, a maioria desses inimigos, os mais ferrenhos, os mais fortes, os mais devastadores, vieram sempre da região do norte, dado a profecia de Jeremias e o próprio Ezequiel, né, relacionando a Babilônia e tanto outros povos. Mas aqui o texto não nos fala exatamente quem são esses povos, mas que viriam inimigos que trariam juízo sobre Israel. E é exatamente isso, professor Daniel. Nós temos sempre olhar para o contexto bíblico da época. Nós vemos que Deus vai usar o profeta Ezequiel para mostrar para o povo por que o povo estaria passando por aqueles momentos difíceis, de cativeiro, onde inimigos, povos vizinhos, viriam contra Israel, levariam o povo cativo. Então o que a gente percebe, como disse o professor Daniel, a gente percebe que o profeta está fazendo uma alusão, ele está fazendo uma alegoria com Gog e Magog para falar de povos poderosos, povos mais poderosos da época, que ofereciam grande risco a Israel. E nós sabemos que esses povos, historicamente falando, era a Síria, a Babilônia e a Pérsia. Então ele faz uma alegoria tanto que lá em Apocalipse, no capítulo 20, versículo 8, professor Daniel, depois vai ser utilizada essa alegoria novamente, essa simbologia, onde vai falar Gog, da guerra, né, de Gog, Magog contra Israel, novamente. É uma alegoria, uma simbologia, principalmente Apocalipse, que é um livro cheio de simbologia, né, professor Daniel? Vai trazer essa simbologia de como assim naquela época, no período de Ezequiel, povos poderosos, como era a Babilônia, a Síria, a Pérsia, que eram os povos mais poderosos da época, né, professor Daniel? Belicamente falando armamentamente, de soldados, de poder bélico, era, né, a Síria, a Pérsia e a Babilônia. Então, para falar no final dos tempos, lá em Apocalipse depois, vai usar novamente essa alegoria, mostrando que povos poderosos, com poder bélico, com força de ataque, viriam no final dos tempos contra o povo de Deus. Ou seja, Ezequiel está dizendo que, de fato, este momento de grande afluência, né, de inimigos contra Israel, ele haverá de acontecer. Então, Anderson, de fato Ezequiel está falando que este levante desses povos do norte acontecerá novamente e pelejarão contra Israel. A grande questão é em que momento isso haverá de acontecer. Tem as linhas que acreditam que é antes do arrebatamento, outras linhas entendem que esta confluência de povos se dará depois do milênio. Os milenistas, né? E tem ainda aqueles que acreditam que não haverá, que simplesmente estes povos, o profeta Ezequiel está fazendo uma alusão dos inimigos, não que sejam povos realmente que se levantarão, mas são inimigos que sempre se opuseram ao povo de Deus. Então,
teologicamente falando, a escatologia do livro de Ezequiel, esta nova invasão que haverá nos tempos do fim, como diz Ezequiel, se refere a mostra o que, pessoal? A luz escatológica da Bíblia. O que nós podemos entender deste assunto? Isso aqui fica uma dica de ouro para você, professor da escola bíblica. Por quê? O que mais importa em qualquer texto bíblico, né, professor Daniel? Qualquer texto bíblico ou qualquer tipo literário, seja poesia, né, seja histórico, seja profético, seja as cartas, ou seja escatologia, que é a doutrina das últimas coisas, o principal que nós devemos, professor, olhar para o texto é a teologia. O que o texto nos revela sobre Deus. O que nós aprendemos sobre Deus nos textos. Se nós olharmos os textos bíblicos só com mera informação histórica ou informação linguística, não que isso não seja importante, não é muito importante. A informação linguística, para que compreendamos, para fazer a exegese, a extração da compreensão original do texto, a compreensão histórica, né, professor Daniel? É muito importante. E como o professor Daniel disse, para você que quer ter uma compreensão um pouco histórica e de linhas de pensamento sobre esse texto, a revista vai trazer informação. Só que a revista não vai aplicar, ela não vai trazer uma aplicação teológica. Porque quando você reúne uma turma da escola bíblica, o mais importante é que nossos alunos aprendam mais sobre Deus. Nossos alunos, através do texto, mas como eu disse, seja poesia, seja salmo, seja livros históricos como Esther, como Ruth, seja os livros doutrinários como as cartas, os evangelhos, ou seja livros de literatura escatológica, sempre nós vamos ver teologia, uma revelação sobre o Deus que nós servimos. E ao invés de nós nos debruçarmos em especulações, quem é Gog e Magog, que povo que é, de onde é que vai vir, quando virá, a gente deve se apegar naquilo que realmente é o protagonista, que é Deus, né, professor Daniel? É Deus. O que a gente pode aprender sobre Deus? E, meus amados irmãos, quando a gente falamos sobre escatologia, uma coisa que fica muito latente é a soberania, o poder, o controle de Deus, a majestade de nosso Senhor. E sempre quando falamos de literatura escatológica, sempre vem Apocalipse. E a própria revista vai citar, né, o livro de Apocalipse, em específico, como nós falamos lá no capítulo 20, versículo 8, quando lá em Apocalipse também é usada essa alegoria se referindo a Gog e Magog. Quando a gente olha para Apocalipse, o que a gente pode extrair teologicamente? Só para pegar uma dica, eu como professor, o professor Daniel também, querendo o professor Daniel, que sempre traz a teologia do texto, eu usaria essa oportunidade, eu aproveitaria essa oportunidade para trazer um pouco da teologia, que a escatologia nos traz. E lá, uma dica, eu pegaria o capítulo 1 do livro de Apocalipse, porque vai coadunar com o contexto, e eu pegaria um capítulo 1, versículo 8, quando Deus ele vai falar para João as coisas que haveriam de acontecer. Olha só que ele vai dizer como Deus vai se apresentar para João. Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor. Diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Aqui, irmãos, quando nós vemos a Deus se revelando aquele que é, e algumas traduções dizem aquele que sempre será, aqui nós encontramos o principal atributo de Deus, aquilo que faz Deus superior a tudo e todos, tudo que existe, que é a eternidade de Deus. Quando Deus se representou só aquele que era, que é e sempre será, o que há de vir, olha só que interessante, de maneira básica e bem rápida. Aquele que era, Deus está dizendo assim, eu sou antes de tudo. Antes que existisse terra, estrelas, universo, antes que existisse humanidade, eu já era. Eu já existia. Se Deus ele é antes de tudo, então quer dizer que tudo que existe, professor Daniel, tudo que se formou veio de Deus, partiu de Deus. Deus é a razão de tudo que existe, então tudo que existe, tudo é plano de Deus. Foi feito por Deus e é a vontade de Deus. Então a a primeira coisa, soberanamente, nada existe fora de Deus e nada acontece fora dele, porque ele era tudo partiu de Deus. Aí ele vai dizer, aquele que era, aquele que é.
Ou seja, é aquele que de onde partiu tudo, mas não é aquele Deus que criou e largou a sua criação à própria sorte, não. Ele é aquele que deu origem a tudo. Ele é aquele que governa tudo, aquele que é. Aquele é o mesmo que deu origem, é o mesmo que mantém governando, regendo. Tudo está de acordo com a vontade poderosa e soberana de Deus. Olha que lindo, professor. Você mostrar que o Deus que nós servimos, ele é a origem de tudo. É aquele que controla tudo, é aquele que é, que rege, que continua no poder e sempre será. Deus sempre, tudo estará de acordo, porque ele é a origem, ele fez, ele mantém como ele quer. Então, ou aquele que há de vir, aquele que vai restaurar e fazer como ele quer. Tanto que ele inicia, eu sou o alfa e o ômega. É a primeira letra do alfabeto grego e a última. Ou seja, o início, tudo partiu dele, ele é o princípio de tudo, e a última letra, ou seja, tudo terá fim de acordo com a vontade, nada sai fora da vontade dele, nada pode fugir. Tanto que ele vai dizer para João, lá no versículo 19 do capítulo 9, ele vai dizer, escreve, pois, estas coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois dessas. Olha que Deus está dizendo, elas vão acontecer. Então a literatura escatológica, ela não serve para a gente fazer especulações, para colocar medo, olha só. Não, pelo contrário, é para trazer conforto. Porque a escatologia ela foi escrita para isso. Num período onde o povo estava em perseguição, onde o povo de Deus, a igreja, estava sendo perseguida, cristãos eram mortos nas arenas, eram queimados vivos, eram perseguidos. Deus se revela a João para dizer, ó, tudo isso está no meu controle. E fique tranquilo, haverá um dia, tudo isso que está registrado na palavra de Deus vai acontecer. Não tem como não acontecer, porque Deus disse, Ele é soberano. Toda a história está decorrendo conforme a vontade de Deus. Nós podemos não entender, mas tudo, olha o que vai dizer, as coisas que vão acontecer. Não pode dar errado. Então serve de consolo para Daniel. Por mais que venham tribulações, por mais que governos possam perseguir a igreja, pode ser anticristo, mas isso já está registrado. Isso não traz medo, isso traz consolo, sabendo que haverá um dia que Cristo vai restaurar todas as coisas. Aquele que há de vir. Ele vai restaurar, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e a sua igreja será exaltada juntamente com o Senhor Jesus Cristo. Então fica aí o ponto mais importante desta lição, né? As informações sobre a origem destes povos, sobre quem são estes povos, são as mais variadas. Na verdade, o que menos importa, né, professor Daniel? Perfeito. Mas uma coisa é a mais importante. Deus, Ele falou e Deus vai permitir que esse momento aconteça para mostrar que Ele é o Senhor da história. Mas para o seu povo, para a sua igreja, para aqueles que confessam o nome de Jesus, mesmo que o mundo inteiro se levante contra, no final todos eles vão cair e o povo de Deus vai sempre permanecer, porque o Senhor é o Senhor do seu povo. E vai triunfar, juntamente com o seu Senhor, que é o Senhor do universo, que é nosso. Então esse é o nosso consolo. A teologia escatológica, né, Anderson, ela nos traz essas verdades. Fala de sofrimento, fala de perseguição, fala de tormento, né, porque isso tudo causa muita angústia, mas também fala de consolo, fala de vitória. Ela traz esperança. Fala de um Senhor que nunca perdeu e jamais perderá nenhuma batalha, porque de fato o Senhor é o Senhor que controla a história dos homens, a história das nações. É o Senhor que tem o mundo na palma de suas mãos. Nós, os homens que se consideram os mais poderosos, os povos que consideram mais poderosos, são apenas uma peça que Deus move e coloca onde Deus São quer. simples criaturas, criadas por Deus, que estão a serviço de Deus. Todos, irmãos, todos estão a serviço de Deus. E vão se dobrar diante desse Deus. Todos. E o texto vai dizer que até aqueles que os transpassaram na cruz vão reconhecê-lo como Senhor. Aleluia. Que Deus abençoe a tua vida. E antes de nós terminarmos, como nós falamos, nós queremos sortear
para você que quer saber mais informação sobre quem são, de onde vem, qual a origem de Gog e Magog, temos aqui este livro muito bom que trabalha o capítulo 38 e o capítulo 39 de Ezequiel, a Batalha de Gog e Magog de Thomas Waite, da chamada Meia-Noite, que é uma das principais editoras, né, que trabalham a respeito da escatologia bíblica. Como eu faço para concorrer a esse livro? Não, e olha só, professor Daniel, olha só que presentão, né, professor Daniel? Você vai receber na sua casa esse livro abençoado. É um livro que é do professor Daniel. Ele está trazendo para doar para você que nos acompanha, que sempre está conosco aqui nos nossos vídeos. Deixa o seu comentário. Então, você não pode perder. E nós pretendemos, a partir de hoje, uma vez por mês, pelo menos, não, sortear um livro aqui no canal para que você seja abençoado, para que você possa receber na sua casa um livro abençoado, possa aprender mais a palavra de Deus. E nós vamos ficar muito felizes em sempre compartilhar com você. Como é que eu faço, professor Daniel, para você concorrer a este livro? Esse livro, para você concorrer, duas coisas. Você tem que ser inscrito no canal. Então só vai ganhar aquele que é inscrito e deixar um comentário. Deixa um comentário aí no vídeo, mas assim, se você deixar um comentário e você não é inscrito, se você for sorteado, não vai ganhar um livro. Ou melhor, você nem vai entrar no sorteio. Só vai entrar no sorteio aquele que deixar o comentário. Comente aí, comente sobre a aula, deixe o seu nome, a sua cidade, não importa. Qualquer comentário que você deixar aí, deixe o seu nome, sua cidade, o estado que você mora, a igreja que você congrega, você vai estar concorrendo nesse livro. Só que você só vai concorrer se você comentar e você for inscrito no canal. Então, se inscreva, deixe o seu comentário e nós vamos fazer um sorteio aqui ao vivo, não, professor Daniel, para que você receba na sua casa esse livro abençoado. E uma vez por mês nós vamos estar sorteando um livro para os inscritos no canal que deixarem o seu comentário. E nós vamos ficar, como eu disse, muito felizes em compartilhar com você literaturas bíblicas edificantes para o seu ministério. E a pessoa que for sorteada vai receber um e-mail solicitando o endereço completo para que esse livro possa chegar até você. Tá bom? Então não adianta você colocar o seu endereço completo no canal, tá? Porque você vai estar expondo o teu endereço. Então você que for sorteado, você vai receber um e-mail pedindo que você então envie para aquele endereço de e-mail o seu endereço completo para você receber este livro na sua casa, tá certo? Então que Deus abençoe você e boa sorte, né? Que você possa ser contemplado com este livro muito edificante. Quer ganhar? Deixa seu comentário, aquele like missionário e se inscreva no canal. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo do seu canal Sentinelas da Teologia. Deus abençoe.